Olá, eu sou Lenir Nunes da LN Carreira e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar, para potencializar, para te inspirar a mudanças de carreira que podem ser aí disruptivas, podem ser mais calmas, mais pausadas, né? Então, o nosso podcast que já existe aí há 5 anos, então para quem começou hoje, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, tem muita conversa, sempre com cunho de carreira, trajetórias de carreira, experiências, mudanças. Então, independente do momento que você esteja, eventualmente tem um convidado lá que já compartilhou e pode aí te inspirar e te orientar. E hoje, a minha convidada, a gente vem aí de uma temporada de mudança de carreira em algumas etapas da nossa vida. Então, nós tivemos convidado aos 30, aos 40, aos 50, e hoje encerra a nossa temporada com uma profissional, amiga, que fez uma mudança de carreira aos 60, né? E para muita gente, talvez seja um desafio, porque como assim? Né? Como ainda pensar numa nova carreira? Mas essa semana eu ainda postei no meu Instagram uma fala do Ricardo Amorim que falava assim: não se assustem, pessoas mudando aos 35, escolhendo novos caminhos aos 45 e se matriculando na faculdade aos 60. Então, as pessoas estão ativas. E quando nós falamos de carreira, né, a relação com o trabalho, gente, ela mudou. O trabalho hoje, ele ocupa um outro espaço na vida das pessoas. Por isso que essas relações têm se transformado, não necessariamente mudado. E é muito bacana, porque a gente tem muitos dados de pesquisa, o que motiva as pessoas a fazerem transições, né, nas diversas fases da vida. E algumas realmente olham para um novo ciclo e pensam, talvez a nossa convidada também traga um pouco disso. Eu quero me continuar ativa, mas será que eu quero fazer a mesma coisa do que eu fiz nos últimos 30, 40 anos? Então, ressignificar. E aí hoje, eu sou bem suspeita, gente. Quando a gente falou dos podcasts, esse é o número 42, olha que legal. Eu pensei nessa grande amiga, ela é uma grande amiga de muito longa data. Quem for lá olhar no meu histórico das redes sociais vai ver que não é de hoje. E eu tive o desafio de buscar o currículo dela, né? Na real, acho que até ela vai lembrar, em 2006, quando eu quebrei a perna, eu tive a oportunidade de atualizar o currículo dela na plataforma Lattes. E, gente, que desafio, hein? Que desafio, porque foram, assim, pastas e pastas de certificado. Então, já dei a dica de que é uma amizade aí de mais de 15 anos. Mais, tá? Mais. Antes de falar quem ela é, eu vou falar aqui, ó. Ela é formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Educação Motora pela Universidade Metodista de Piracicaba. Depois ela me disse, é Piracicaba ou Piracicaba, tá? Doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, professora durante 12 anos do programa de mestrado em Educação do Departamento de Educação Física aqui da Univille e coordenadora, né, e fundadora do CEP, Centro Esportivo para Pessoas Especiais. Muita gente conhece o CEP por conta do Raposas do Sul, que é basquetebol em cadeira de rodas. E, gente, é gigante, tá? Eu acho que a gente ia ficar 40 minutos do nosso bate-papo aqui falando do currículo. Mas tem outras coisas aqui. Já voou de balão na Capadócia, andou pelas muralhas da China, anfitriã em alguns aniversários solidários comigo, então algumas pessoas já sabem, e é a minha amiga Sônia. Ultimamente ela não tem me dado de presente alguns Vale Nights, mas ela também, até isso ela proporciona como amiga. Oi, Lê! Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E escutando esse teu histórico, nossa, foi voltando muita coisa na minha cabeça, né? Esse tempo todo, desde o primeiro momento que a gente se conectou, né?
Foi lá na Univille e a partir dali a gente foi fortalecendo essa amizade. Foi a partir de uma demanda, né, amiga? Não sei, né? Eu estava lá entrando num comitê de acessibilidade e inclusão como RH, não entendia nada do tema. E eu lembro que eu pedi para Ivone Mansky, né? Ivone, tem algum professor assim que pode me ajudar, me ensinar? E aí ela falou, eu lembro que numa sexta-feira eu te procurei em sala de aula. E eu lembro que tu falou assim, calma, eu vou te trazer algum conteúdo para você ler, porque não tinha nem Google, nada na época, né? E eu lembro que, assim, generosamente tu trouxe lá alguns conteúdos para eu ler e começar a me inserir nesse contexto. E eu nem sabia, né, só que tu já estava, assim, super dentro desse tema e tu já vivia isso, né, amiga? Então, a academia nos conectou. Então, eu quero te agradecer, né? Eu acho que até pelo teu novo momento de carreira, a tua agenda durante o dia é muito intensa. Tu ainda divide ela com a academia, né? Então, ainda é uma transição, ainda está se dividindo em dois papéis, mas eu me sinto muito honrada, assim. Primeiro, de poder estudar tanto tempo o tema carreira e poder ter alguém tão próxima que escolheu fazer isso, talvez uma fase onde as pessoas já não querem mais saber nem de trabalhar, né? Então, eu me sinto muito honrada mesmo, sabe, Sô? E de compartilhar também esses desafios, que é o que a gente precisa compartilhar com as pessoas, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua trajetória também na educação e onde surgiu, eu não falei o que tu anda fazendo, né? Mas onde se conectou com isso que você vem fazendo hoje também profissionalmente, Sô? Ai, Lê, é uma carreira tão longa, sabe? Eu comecei desde o momento em que eu concluí a graduação, né? E isso em 1984. Então, ano que vem, porque pensando assim, em tempo de atuação, ano que vem já vai fazer 40 anos. Uau, uma vida. Né? 40 anos de atuação na docência, né? Primeiro, docência dentro da minha área, né? Que eu comecei como professora de natação, assim que eu me graduei. Aí foi me preparando, fazendo curso de pós-graduação e aí, na sequência, ingressei como docente, né? Depois de 4 anos de formada. Mas bem recente também, né? Bem recente também. Porque daí eu terminei e já fui fazendo pós-graduação. E na primeira oportunidade que abriu na instituição para um concurso, eu fiz e fui contemplada e depois fui participando dos planos de carreira, né, da instituição, que era uma instituição estadual, a mesma que eu estudei. Né? Então, que honra, né? Os meus professores, foram teus colegas espaço de tempo, se tornaram meus colegas de trabalho. Então foi assim que começou e não parei mais, né? E desde então só estudando, me preparando para esse processo realmente de docência. E sempre nessa área, como é que veio? Porque a atividade motora sempre foi muito tempo a tua vida, né? E aí tu se dedicou muito para projetos, teve prêmios, teve participação. Olha, assim, eu diria que eu peguei um processo de mudança do que é corpo, mudança do que é educação e mudança do que é educação física. Porque quando eu comecei, pensando assim nesse período histórico, era o período da ditadura militar. Então, era um tipo de educação física. Era um perfil de professor. Né? E era um perfil, digamos assim, de participantes dessa prática. Quando eu ingressei, né, na docência, a gente já estava num outro momento social, mas ainda não se falava muito em termos assim de liberação de corpo. Que corpo? Quem que pode fazer atividade física? Havia um processo de segmentos, né? Quem pode e quem não pode. Isso é que era complicado naquele momento. Então era muito assim, a descoberta do corpo pela academia. Então as pessoas começaram a ir para as academias. Você usou Polaina, Lê? Usei. Pois é, amiga. Usei, Polaina, né? Então a gente ia para a academia para fazer step, né? Porque era step ou a ginástica e com aquele maiô, Polaina, aquelas coisas. Muito tempo atrás, né? Então,
era esse corpo que era trabalhado em academia. E eu fui muito provocada, eu diria assim, porque eu não me identificava com rendimento, ou seja, competições e rendimento. Eu sempre fui muito da área de iniciação, muito da área da expressão corporal, muito da área do movimento livre. Tanto que eu gostava muito de artes, de teatro, eu me envolvia muito nisso, né, na vida acadêmica, estudante, né, quanto estudante. E surgiu aí a oportunidade de participar de um evento envolvendo pessoas com deficiência, porque o Brasil também estava ingressando nessa área. Porque o Brasil não tinha essa pauta, não era falada. Não fazia da educação física, então menos ainda. Eram talvez os mais excluídos, principalmente, né? Porque eu tinha que ter um corpo sadio, perfeito, enfim, porque era uma herança militar. Por isso que a gente tem que entender o momento histórico, né? Então, pensando em educação física, é muito recente que a gente fala das pessoas com deficiência. Então, eu fui convidada porque como eu tinha uma atuação como árbitra na Confederação Brasileira de Atletismo, aí eu fui convidada para ser árbitra numa competição para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. E o negócio foi interessante. Eu diria que eu fui picada pelo bichinho, né? E me identifiquei muito. E desde então eu não parei. Aí eu fui estudando, me preparando para esse processo e o Brasil junto, né? Porque a partir dali o Brasil foi convidado a participar de alguns eventos, né? Não Paralimpíada ainda, né? Muito. Era o começo da participação do Brasil em eventos paralímpicos, né? Mas ainda a gente precisava fazer muita coisa nesse movimento, então a gente era convidado. Então, a gente não tinha conquistado vagas, porque a gente não tinha essa condição de disputa. Então, o país sede normalmente convidava o Brasil. Então, as primeiras participações do Brasil, assim, pensando como um país, né, participante, no primeiro momento foi como convidado. Nossa. E aí as coisas foram se estruturando. Então, eu peguei também esse momento de iniciação do Brasil nesse movimento, né, paralímpico. E aí eu fui conduzindo isso de uma forma, digamos assim, paralela, onde a minha atividade enquanto professora e aquelas, hoje, componente curricular, né? Sim. Enquanto componente curricular, tinha uma relação com essa área da pessoa com deficiência. E como eu fui tendo essa proximidade, eu era sempre chamada a desenvolver projetos nessa área, assumir componentes curriculares nessa área, e daí foi quando eu comecei o mestrado e aí não parei mais. Nossa, então, e aí, quando que tu vem para Joinville, Sô? Quando é que tu vem para Joinville? Porque o doutorado acontece aqui. Aconteceu, eu estava aqui já. O CEP nasce aqui. Nasceu aqui. Né? Eu já tinha o contato com a Aninha e tal, sim, mas nasce aqui. Então, pensando numa proposta assim, vamos fazer algo, né? Foi no final do mestrado, que eu fiz o meu mestrado lá em Piracicaba e algumas disciplinas na Unicamp, né? Então era um mestrado assim que eu podia transitar tanto na Unicamp quanto em Piracicaba, na Unimep, e na Unicamp eles já tinham projetos nessa área. Então, assim, eles ofereciam cursos, né, de capacitação para profissionais dessa área, tinha um projeto já para pessoas com deficiência, ou basquete, ou atividades livres, de qualidade de vida. Então, eu fui, digamos assim, apresentada para esse universo mais, digamos, mais técnico, mais amplo lá na Unicamp. E aí eu achei que isso seria interessante, né? Pensando assim numa proposta para desenvolver, para trabalhar. E aí coincidiu que eu terminei o mestrado e aí eu vim para a Univille por convite, né? Porque ia abrir uma vaga e como eu já tinha um processo assim de, vamos chamar de consultoria, né? Mas de acompanhar algumas situações à distância. Por essa compreensão que eu tinha, esse conhecimento que eu tinha, então eu vim aqui fazer um acompanhamento das atividades na Associação das Pessoas com Deficiência Física, a ADEG, né? E foi onde eu comecei esse intercâmbio, né? Porque até então eu ainda era docente em Maringá. Ah, tu transitava Maringá, Unicamp, Joinville e competições. Nossa, né? Sempre foi viajando. Sempre viajando, isso. E depois, com essa oportunidade de fazer o concurso, aí eu vim para cá.
E isso foi em 98. 98. É. Nossa, sou... E aí, desde 98, eu estou aqui trabalhando na Univille, fui docente também na CE, né? Eu lembro. Se conectando com a tua área de formação, né? O CEP, ele vem com uma proposta de contribuição mais intensa para a sociedade também, para a inclusão dessas pessoas. Então, sempre foi uma causa muito do teu DNA, né? Porque o que aconteceu? Como a gente tinha esse trabalho na associação, e tá ok, tudo certo, a proposta deles era mais reabilitação. Né? E o esporte é um investimento muito caro. Então, estava conflitando, sabe? Entendi. A gente via a importância desse movimento esportivo, mas, ao mesmo tempo, para a entidade era muito oneroso. Né? Não era a proposta, de fato, né? Aí foi onde eu, junto com a Ana, a gente, numa conversa, falou, olha, ou a gente alavanca isso, ou a gente vai ter que ceder, parar, porque pela associação não dá mais. Aí fomos buscar informação. O que a gente faz, então? Como fundar um clube? Porque até então esses clubes já existiam. Né? Então a gente tinha referência de Paraná, referência de associações, né? Que estavam envolvidas e construindo atletas, digamos assim. Né? Porque daí você tem que formar essas pessoas. Né? E aí foi quando a gente começou. E a essência do nome do CEP é Centro Esportivo, né? E sempre lidando, né, com esse campo de saúde, também da reabilitação, em muitos casos, né? E teve o projeto da Univille também ali com... O Proeza, né? De atividade física. Muitos anos ali na natação. Que aí eu não sabia que tu tinha começado como professora de educação física lá atrás. Foi. E aonde vem, ou aonde tu se sente estimulada a tornar isso talvez como uma atividade paralela? Porque tu já se conectava com essa questão do... Porque quando a gente fala de... Eu quero que tu fale um pouquinho do que tu tens feito, né? E eu sou uma paciente tua hoje, né? Aliás, fui paciente quando quebrei a perna também, né? Também. Fiz um estágio de imersão lá no CEP. Mas assim, aonde que você se conecta? Eu acho que tá muito ligado aqui. Mas aonde que tu se conecta a ponto de... Peraí, isso pode ser uma atividade que eu também saia um pouco desse meio só acadêmico, porque são 40 anos, ou desse meio também do paradesporto em si, e tem aí uma outra atividade que possa te revigorar também, né? E ter uma continuidade de carreira, talvez com horários diferentes, com público diferente, com uma diversidade. Onde é que surgiu isso, Só? Não foi nada pensado, tá, Lê? Porque tu sempre gostou desse cuidado. A área da saúde, eu acho que foi uma coisa assim que eu fui cultivando aos poucos, né? Porque eu queria, como primeira formação, medicina. Fiz vestibular para medicina. Sério? A minha formação, quando eu fiz o ensino médio hoje, né? Eu nem lembro como que era o nome naquela época. Segundo grau, primeiro grau? Segundo grau, acho que era segundo grau. Eu fiz enfermagem. Então, eu fui técnica em enfermagem, né? Porque eu tinha essa visão lá no futuro de fazer medicina, saúde, enfim. Aí não deu, aí eu falei, bom, então vou fazer fisioterapia. Mas aí na Maringá não tinha fisioterapia. Aí eu falei, bom, então vou fazer educação física, que é onde está mais perto. Eu gostava de esporte, enfim. Aí fiz educação física. Mas quando eu ingressei nesse segmento do paradesporto, foi quando eu me percebi mais produtiva, mais em condições de aprender e oferecer, né? Em colaborar e, ao mesmo tempo, construir algo junto, né? Por quê? Porque foi no momento em que eu já tinha uma certa maturidade, né? E até mesmo autonomia. E por que eu estou falando isso? Porque eu ganhei meu filho no dia que eu tinha que fazer a inscrição para o concurso da universidade.
Então, eu fui mãe solo, Uhum. né? Então, foi um momento assim que eu tive que dar um tempo para me organizar e foi justamente nesse período em que eu fui professora de natação. E aí depois, quando ele nasceu, eu já tinha um certo know-how e aí eu já tinha condições de lidar melhor com esse engajamento em competições e nesse movimento. Por quê? Porque eu tinha que sair de casa. Como é que eu vou sair e deixar meu filho? Com quem que eu vou Com deixar? quem que eu vou deixar meu filho? Com vó, mas aí dá conta, é algo assim que eu vou me sentir tranquila, é algo que vai fazer bem para ele. Então, era muita preocupação, muita coisa que você tinha que administrar. Uhum. Então, quando eu fui realmente para o segmento, assim, que eu pude me dedicar, ele já tinha uma certa idade, né? Que hoje já tem 32 anos, então ele já tinha uma certa idade para que ele conseguisse entender que a mãe vai viajar, mas a mãe volta, Uhum. né? E aí foi quando eu comecei a trazer, digamos assim, essa compreensão de que eu poderia desenvolver algo para além disso. Aí foi quando eu me envolvi com a classificação funcional. Então, quando eu começo a participar de Paralimpíadas, por ser uma profissional dessa área técnica, não como técnica ali de quadra ou de piscina, enfim, mas porque eu fazia um trabalho de avaliação dessas pessoas com deficiência. Aí eu trabalhava junto com médicos, com fisioterapeutas, com profissionais da área da saúde. Então acabou que eu fui ficando muito próxima desse segmento. Voltou a se conectar, né? Exatamente. Então eu fiquei um tempo específico com a educação física, depois voltei para a área da saúde. E aí foi quando eu fui, assim, aprendendo a ser, digamos assim, uma profissional que está ali na academia, trabalhando com pessoas. Mais completa, né? Preparando para esse segmento, porque a minha disciplina tinha uma relação com isso também. E, ao mesmo tempo, recebendo outros colegas, né, ou já colegas, porque já tinham se formado. E aí, quando a gente começa a fortalecer o CEP, entende? Que para o CEP poder ser hoje um clube, a gente precisava de pessoas, de atletas, de suporte. Técnicos, Exato. E Joinville não tinha isso, porque o verdade. CEP já tem 22 anos. Então, 22 anos atrás, a gente não tinha esse público. Eu lembro dos primeiros atletas foram alunos, foram... Isso, ou pessoas que já estavam lá na associação e foram para lá, né? É verdade. Então foi um processo assim, a gente olhando o CEP hoje, de repente eu pensando na minha carreira, né? Foi algo assim que foi construído tijolo a tijolo. Nossa. Sabe? Aprendizado a aprendizado. Nossa, eu lembro só. Alguns eventos vendendo camiseta. Vendendo camiseta, vendendo rifa, né? Porque não tinha esse, digamos assim, esse olhar para esse segmento. Aliás, não é só aqui, era no Brasil. Sim, né? Ainda era muito nova essa discussão também, né? Tanto que as primeiras competições que a gente foi, de Paralimpíada, foi para conhecer mesmo. Como que é isso num contexto mundial? O que a gente pode aprender para trazer para o CEP? Entendi. Quando foi tua primeira Paralimpíada? Foi Atlanta, 96. 96, depois foi na Grécia. Aí depois Grécia, aí a Austrália, não sei direito ali essa sequência, mas foi assim, aí... Eu lembro da Grécia, nós já tínhamos amizade. A gente já tinha contato, inclusive, né? eu tenho um colar até hoje que tu trouxe de lá, que eu postei esses dias no meu Instagram. Você viu que era de qualidade, era né? De qualidade. Durou. Não era um regalito ali do aeroporto. Não era. E sabe o que é mais legal? Quando tu começa a fazer esse movimento, né? Para a tua atividade que tu se divide hoje, ela parece que assim, ela é uma consequência, ela se conecta muito, né? Conecta muito. E aí eu sei que não foi algo assim tão... é isso que eu vou fazer. Eu lembro só quando tu foi falar de Instagram. Quando tu foi fazer o teu Instagram, né? Então, assim... porque como é que é essa nova construção, né? Até então, talvez como docente, eu tinha que ter meu Lattes atualizado,
né? A importância que tu dava ali era para aquele teu contexto, né? As formações que você fazia era para aquele teu contexto. Como é que é fazer essa virada de chave nessa fase da vida? Porque eu acho que isso não foi aos 60, efetivamente. Começou a ser refletido um pouquinho antes, de pensar em possibilidades antes. Como é que foi isso, Som? Olha, na verdade, acho que a atividade acadêmica e docente foi tomando conta da minha vida e eu nem fui percebendo o quanto ela dominava a minha vida e praticamente era isso que me constituía, né? Quem é a Sônia? Professora. Professora Sônia. E eu acho que chegou um momento em que isso estava me angustiando, no sentido, eu sou mais que isso, eu não sou só professora. Eu tenho outra identidade, sim, né? E o desejo de querer ser outra coisa além disso, né? Então foi no momento também em que essa tecnologia foi fazendo parte da nossa vida, né? Porque foi dando possibilidades diferentes da gente acessar informações e você vendo a necessidade de se conectar. Então, quando hoje eu falo dos meus alunos, eu falo, gente, vocês acham que celular foi sempre assim, desse jeito que vocês têm? Não, gente, era um tijolão. Se você ficasse falando 2 minutos, o negócio queimava na tua orelha, ficava ali. Aí eles ficam assim, do que ela tá falando? Não, cartão telefônico, né? Então... Cartão, ficha telefônica. Então, é algo assim que a gente teve que aprender a lidar com isso. Tanto que, para mim, eu diria assim, que esse está sendo um dos maiores desafios agora. Primeiro, pelo modo como eu me conecto com essa tecnologia. Por quê? Porque é mais acadêmica, é com algo funcional, é algo, digamos assim, com um objetivo específico de informar e levar informação para os estudantes, ponto. E agora eu tenho que me preparar para outro uso dessas informações, dessa tecnologia, né? Que é me conectar com quem está lá do outro lado. E não tem uma coisa assim, não sou? Antes as pessoas te convidavam porque elas já sabiam o que tu tinha para oferecer, né? Tu já tinha um currículo, tu já tinha um repertório, uma reputação. E agora eu preciso informar o que eu estou fazendo. E aí tem um pouco de perfil comportamental também, né? Nesse contexto, nesse papel, né, o professor antes já te qualificava para estar ali. E agora? E agora? Eu me faço essa pergunta. E agora? E eu lembro só assim, ó, quando tu começou a fazer as formações, né? E eu queria que tu até tu compartilhasse assim, ó, quando tu pensou nisso, o que tu pensou e se o que tu tem feito hoje é isso, ou já mudou, né? Mas assim, como é que é mudar eu vou usar uma palavra meio da moda, mindset, né? Ou modus operandi, né? Porque aí como professora tu tinha uma rotina de manhã e à noite, à tarde ali de outras atividades, né? Agora muda a tua rotina, muda a tua forma de se apresentar, como é que tem sido esse processo? Porque eu acho que ainda tem sido. Bom, primeiro foi eu pensar nessa possibilidade, né? De fazer outra coisa. Então não é tarde demais mudar de carreira aos 60. Eu acho que o mais importante é você sentir a necessidade disso. Você sentir a necessidade de fazer algo novo. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero aprender algo diferente. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de conhecer, sabe? De coisas novas, conhecimentos novos. Né? Não coisas novas fúteis, mas conhecimentos, aprender. Então, eu sempre me interessei muito por isso, né? Acho que por isso que eu fui meio buscando, à medida que surgia uma possibilidade, eu ia atrás, ia conquistando e me sentindo bem com isso. Só que chegou numa situação onde, para o meu perfil, eu acho que eu exigi demais para as minhas condições emocionais, físicas e assim por diante. E aí, em 2018, veio uma situação que falou assim, ou você se organiza ou não vai dar mais, né? E tu ainda pensando no pós-doc, né? E eu pensando no pós-doc, né? Porque era uma coisa importante, né? E aí
quando eu saí, então, porque eu tive problema de saúde em função disso, e quando eu saí do hospital, eu falei, não, já é, digamos assim, acho que era a terceira vez que eu tinha um problema assim. De ficar internada. De ficar internada por não ter mais condição física, né? E essa foi a mais séria, porque eu poderia ter ficado com sequelas, né? Física, motoras. E aí eu falei, não, eu acho que é muito importante eu rever o que eu vou fazer. Isso foi em 2018, então tem 4 anos, né? 6. 18, 19, 20. 21, 22, 6 24. anos. Isso, 6 anos. Nossa, que tempo já, Faz né? tempo, né? Eu achei que era 4, olha. Faz tempo. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso. Mas o que eu vou fazer? É o que você mencionou. Eu sempre era chamada, ou eu tinha um currículo, eu tinha um portfólio, eu tinha, né, um ambiente onde eu era conhecida. E o que eu vou fazer agora? Porque do modo que estava a minha carga horária semanal, não dava mais, né? Porque era de segunda a segunda. Então, o fato de ter culminado com esse estado de saúde, né, e ter me feito pensar o que eu vou fazer. E aí, na sequência, veio a pandemia. Então, acho que foi um conjunto de situações muito provocativas, no sentido de eu refletir o que eu vou fazer. Bom, eu preciso fazer. E aí, assim, próximo aos 60 já, né? Então, só que eu tinha que fazer uma escolha. Né? Eu não estava pronta para sair para uma outra carreira. Não. Ainda tinha algum tempo ainda para contribuir. E eu tinha que respeitar as minhas características também, né? Então eu vou fazer o quê? Então eu estava até então vivendo uma posição muito tranquila, porque meu contra-cheque chegava todo final do mês. É muito diferente eu querer romper com isso e agora, porque eu vou trabalhar, vou sustentar, vou viver vou ver do quê? E eu vou ter, o que eu vou ter que aprender para fazer algo diferente? Tinha que ser mais pensado, planejado. Exatamente, planejado. Então, como eu tinha essa proximidade com a área da saúde, né? E eu acho que outra coisa que é importante também, que me levou para isso, é o cuidar do outro. Sabe, eu gosto de cuidar do outro. Sempre foi o teu olhar. Eu acho que por isso que eu não fui para a área técnica, porque no técnico você não tem esse cuidado, né? Você exige, você cobra mais, né? Agora, rendimento. Agora, o cuidar é diferente, né? E eu me senti, assim, muito impulsionada a ir para essa área que eu estou agora, mas pensando muito mais nesse prazer pessoal do que necessariamente uma carreira. E talvez porque foi uma coisa que tu consumiu muito tempo e te fez bem. E eu não queria fazer algo que eu não conhecesse, que eu não soubesse o que era, né? Então, foi necessário um tempo ali de amadurecimento, o que eu vou fazer, é isso mesmo, o que eu vou deixar da vida acadêmica. Aí isso que eu te perguntar, Sô, o que tu enfrentou, assim, assim, ó, ainda é pouco tempo, ainda tá na jornada, né? Mas o que tu precisou abrir mão até agora, assim? Eu gosto muito de estar em sala de aula, né? Eu gosto muito de ajudar o outro, né? Ensinar, pode ser, mas eu gosto muito de ajudar o outro a pensar, né? E quando você é docente num programa de pós-graduação, você faz isso, né? No estrito você faz isso, você provoca o tempo inteiro, né? Mas eu tive que abrir mão disso, né? Então eu deixei o mestrado, a docência, né, no mestrado, deixei de fazer parte, pedi o descredenciamento, porque eu precisava dessas horas, né, para me manter equilibrada e para pensar assim, muito bem, agora eu tenho esse tempo, então eu posso investir no quê? Posso começar a experimentar, né, novas coisas. Experimentar novas coisas, ler outras coisas, porque eu sempre queria ler outras coisas, mas era sempre leitura técnica, leitura acadêmica, que não me permitia, não tinha tempo, né, para ler outras coisas. E foi o que aconteceu quando eu saí do mestrado, né? Aí começou a amadurecer. E como é que tu se idealizava, assim? Como é que para ti estava formado? O que tu vai fazer, assim? Como é que foi? Eu me via, digamos assim,
numa condição de sendo uma profissional da área, tanto que é isso que eu estou buscando ainda, né? Uma profissional da área da saúde, mas uma saúde holística, uma saúde mais de uma proposta diferente, né? E mais integrativa mais também. Integrativa, E aí foi onde surgiu essa possibilidade, né? Por que eu falo surgiu? Porque às vezes a gente quer, mas não é aquele momento, né? Então eu tive que ser, digamos assim, muito resiliente, muito pacienciosa, no sentido assim, espera um momento, né? E de olhar para possibilidades, o leque de começar a fazer escolhas. De fazer escolhas. E aí, como eu tinha feito antes da pandemia, porque eu fiquei mal, né? Tive aquele problema de saúde. Aí eu falei, não, preciso buscar equilíbrio. Aí eu fui fazer curso de Reiki. E com o curso de Reiki, eu comecei a ter esse start, né? Para essas terapias naturais que poderiam ser o caminho para eu começar a fazer algo. E foi assim, né? Então, depois desse curso de Reiki, que eu sou reikiana, aí eu comecei então a buscar outras terapias da medicina chinesa. Para complementar e para começar isso. Dá para mudar de carreira aos 60? Dá, Lenir, mas não é fácil. Não é fácil porque os desafios são muitos, sabe? Me conta um pouco, assim, o que foi mais desafiador? Essa conexão agora com o público, que é outra, tu falou uma questão ali, o contra-cheque vem todo mês, né? O me organizar agora financeiramente diferente, né? Como é que tu se apropriou disso? Bom, eu precisei pensar assim, ok, quanto que eu vou deixar de ganhar saindo do mestrado, quanto que eu tenho e quanto eu vou precisar investir nessa nova carreira. Excelente, tu fez essa conta. Fiz essa conta, que era necessário. Então, o que sobra para eu me manter, né? Então, eu precisei equacionar isso daí para ver o que era possível ser feito. Então, não foi algo feito assim, eu tenho esse projeto e vai ser assim, e foi sendo, sabe, uma coisa Alice no País das Maravilhas, vamos caminhando que vai dar certo. Não, foi algo difícil, que eu falava, aí eu acordava certa do que eu queria, terminava o dia, puta vida, não vai dar. O que eu vou fazer amanhã? Como é que vai ser amanhã, né? E eu falei, não, mas eu não vou voltar atrás, eu acho que isso é muito importante. Sabe? É você ter a certeza do seu potencial, acreditar naquilo que você está proposta a fazer. E insistir. Persistir. Então, assim, eu terminava, assim, às vezes meio decepcionada no fim do dia, mas não o suficiente para desistir. Tanto que não me passou em nenhum momento isso pela cabeça nesse tempo todo. Né? Que já são 4 anos. 4 anos, isso, 4 anos. Então, a jornada, ela começa agora, né? Então, tu era sênior lá, na cadeira de professora, sênior a ponto de estar lá orientando a galera do mestrado, e agora tu está iniciando um novo estágio. Exatamente. Com uma galera nova, aprendendo com colegas novos, né? Que eu estou em processo de formação, né? Buscando coisas novas, técnicas que eu vejo que são, digamos assim, que agregam, né? Para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas, mas ao mesmo tempo ali construindo, digamos assim, um novo perfil profissional. Porque, inclusive, a última discussão que nós tivemos como que você faz para captar clientes? Eu nunca precisei captar aluno. Eu ia dizer. O aluno, eu abro a sala de aula, abro a porta, o aluno está lá. Eu não tenho que captar alunos. E aí você tem que captar clientes. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Daí as redes sociais. Como? Nossa. Meu Instagram, tem que alimentar o Instagram. Tem que... Como é que é a palavra lá que você tem que alimentar? Fazer Reels. Fazer Reels. Eu falei, gente, não é o meu mundo. Não sei se tu lembra que teu Facebook... Foi você que fez meu Facebook. Porque eu falei, pra que eu quero Facebook? Não adiciona ninguém. Não bota nem... Eu botei a foto da Mafalda. A Mafalda, exatamente. Não adiciona, só adiciona e tá até hoje. Tá até hoje. Sério? Tá até hoje.
Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de me preservar. Eu não sou muito de dizer, às vezes nem minha mãe sabe pra onde eu vou, onde eu tô, mas não é por nada, é porque É que tu se acostumou assim, sempre foi a tua vida, né? E agora, essa tecnologia pede que além digamos assim, de eu colocar o que eu estou fazendo, quem eu sou, né? Exatamente. Que pessoa é você? E o que você tem para oferecer. Para oferecer, exatamente. E aí, então, esse para mim está sendo um desafio considerável. Mas olhando para esses 4 anos, o que tu já aprendeu? O que para ti assim tu não imaginava, mas isso já, eu vou usar uma palavra, ressignificou? Tem alguma coisa assim que tu não imaginava, mas que tu já ou está fazendo, ou acredita que é importante fazer? Olê, eu não tinha a menor noção do que era MEI. O que é, digamos assim, ter que pegar nota fiscal, entendeu? Essa parte burocrática, eu não tinha a menor noção desse ambiente, sabe? Disso que iria fazer parte de uma coisa que eu queria fazer porque eu gosto. Então, sabe? Tu entendeu que agora tu tem outras coisas para... Sônia, não é só o prazer, vem outras coisas chatas também que você tem que fazer. É o ônus e o bônus das escolhas, e o bônus, né? Então, assim, tá sendo tudo novo. É tudo novo, é um aprendizado, assim, todo dia, né? Até essa questão, já falei da captar o cliente, que é uma coisa assim que... Ter um relacionamento com o contador, antes era só com o RH. Com o RH, isso... e olha lá ainda, né? Porque é uma coisa tão tranquila, mas aí agora é o contador, é você pensar em construir, né, essa sua nova carreira. Tua marca. A marca, né? Então, tornar isso... Porque eu tenho muito cuidado em relação a isso. Porque não é só ter a marca e dizer o que você faz, mas construir isso de uma forma respeitosa e ética com o que significa esse segmento novo que eu estou. Assim como eu tive respeito todos esses anos pela carreira docente e nas instituições que eu pude trabalhar. Então, da mesma forma, eu penso que eu tenho que construir esse novo momento, alicerçado por isso, sabe? Sim. Com esses valores. Então, é um cuidado, assim, no olhar para a pessoa que eu vou atender, saber que muitas vezes a pessoa precisa desse atendimento, mas muito mais do que esse atendimento, é alguém que olhe para ela. Então, a minha disponibilidade tem que ser diferente de uma disponibilidade que até então eu estava acostumada. Mas é tudo, eu diria assim, que se você está disposto a aprender, eu acho que não tem idade. Que legal. Não tem idade. Cansaço dá, porque eu ainda continuo sendo professora, né? Então, isso acaba consumindo, porque a gente fala assim, eu já escutei muito isso, não sei se você também, o tempo que você era professora, mas você é só professora? Você só dá aula, né? Porque a sala de aula é o de menos. O que envolve a sala de aula, nossa. Mas até você chegar na sala de aula... o que te qualifica estar lá na sala de aula. Né? Então, eu tenho essa jornada ainda, né? Então, é algo assim que eu tenho que estar bem para atender tanto esse novo momento da minha vida, quanto os meus alunos ali na sala de aula. Agora, olhando assim, talvez nunca passou pela tua cabeça de ser uma empreendedora? Não. Eu acho que bem não. Não. Eu acho que não, assim, eu não lembro em nenhum momento, né? Mas assim, hoje é uma jornada e talvez assim, daqui 5 anos a gente está dando risada das dificuldades de hoje, né? E sempre foi talvez algo assim a ser descoberto. Então, pelo que tu tá me dizendo, assim, curiosidade é um fator importante. Ter curiosidade, eu acho que encarar esses altos e baixos, porque não é só a parte boa de ir lá e atender e aplicar o que você acabou de aprender, o que você acabou de estudar. Não é. Tem o MEI,
tenho que lidar às vezes com recepcionista, com cliente atrasado. Antes era abrir a sala, né? E cliente tá todo mundo que cancela. Lá. Cliente que cancela. Mas o que hoje assim tu já se sente mais preparada? E o que talvez tu teria... Porque assim, tu foi buscar conhecimento na tua área, para ser agora uma profissional. Mas teve conhecimento adicional que tu teve que buscar para acomodar esse novo papel? Teve que buscar, não. Estou tendo que buscar, né? Então, eu comecei ali até naquele evento que a JPM fez, né? De empreendedoras. Ah, verdade. Eu acho que isso foi muito importante para mim ter um olhar diferente, me apropriar de um vocabulário diferente, Exato. ter contatos com pessoas que estavam também no mesmo momento que eu. De dúvida, de incerteza, de construção. Isso. Como é que faz uma planilha de gastos? Né? Porque até isso eu tô tendo que aprender, né? Como é que eu faço? A mãe fala assim, mas você não faz isso na tua casa, mas é diferente. É diferente. A distribuição do recurso é diferente, né? Diferente, exatamente. Então, assim, eu tendo que buscar quem serão meus fornecedores dos materiais que eu utilizo, sabe? Eu tenho que começar a construir, digamos assim, essas informações para poder oferecer um serviço de qualidade. E junto com isso, aonde que eu posso buscar a formação correta para estar me capacitando? Porque eu não posso perder tempo também. Agora a coisa é muito mais rápida, sabe? Tem que ser rápido. Porque eu não tenho mais aquela vida toda assim pela frente que eu pensava lá quando eu terminei a graduação com 21 anos de idade. Né? Então, eu tenho que pensar assim, quanto tempo eu vou demorar para realmente conseguir colocar assim para mim mesma, agora eu sou uma profissional terapeuta da medicina tradicional chinesa. Uau. Então, para chegar nesse momento, eu ainda preciso, digamos assim, caminhar, ter um percurso que me dê essa condição de me sentir assim. E esse sentir, eu tenho muito claro, não é fazendo somente cursos. Sim, sim. Né? Assim como eu aprendi lá, que eu tenho que fazer, ir para a sala de aula, aprender com o aluno, etc., eu vou ter que fazer isso na prática. Né? Então, o processo agora ele vai ter que ser mais acelerado. Né? Não vai ter agora aquele nível, né? Quando eu tiver o mestrado. E eu não sei se tu percebe, eu acho que é um comportamento muito natural também de autossabotagem. Eu nunca tô tão bom também quanto, tem isso. Né? A gente tem. E assim, conhecendo a tua régua, né? Não sei se vai demorar tanto, não sei se já não está pronta, né? Mas a gente também tem que cuidar com isso, né? Eu acho que tem que ter aquele desejo de sempre ser melhor, sempre ter mais recursos, mas olhar assim que, uau, quanta coisa eu já estou fazendo. E quando eu olho para trás já é bastante coisa mesmo que eu estou fazendo. Nossa, né? Já tem o teu espaço, Sim. né? Já tem... Que eu nem imaginava que eu fosse abrir tão rápido assim. Pois é. Né? Então, assim, tu já fez movimentos muito rápidos, né? E aí eu te pergunto assim, que conselho tu daria para Sônia ali em 2018, né, que eu já materializei, eu vou empreender em algo, mas que conselho tu daria para essa Sônia que ela deveria talvez antecipar, acelerar, errar antes? O que ela deveria o que ela já poderia ter feito? Pensando em pessoas que vão te ouvir e que vão pensar assim, nossa, ela já tem doutorado, mas espera aí. Doutorado eu tenho, repertório eu tenho para uma área. Agora eu tô fazendo curso. Quase do zero. Né? Tá fazendo uma especialização agora, né? Então, assim, não é uma coisa extremamente... Não tá conectada. Então, assim, o que tu diria, que conselho tu daria para aquela Sônia? Para ela buscar mais informações para perceber melhor esse novo universo. Estudar sobre o que é um empreendedor? Sobre o que é um empreendedor. Comportamento. Se é daquela área, se eu já tenho... Porque eu sabia que tinha que ser algo dentro dessa proposta, sabe? Eu acho que algumas pessoas, talvez, quando mudam de carreira ou fazem essa transição, talvez não saibam exatamente qual é a área. Para onde eu saí desse segmento e eu vou para onde?
Então, talvez esse processo de definição de segmento às vezes demora mais um pouco, mas acho que a pessoa tem que buscar dentro de si aquilo que ela se sente, né? O que faz bem, o que ela gosta, porque é um outro momento de vida. Eu não estou trabalhando para ganhar dinheiro. Não é mais. Não é mais isso. Não que eu não queira ganhar. Sim, quero, mas a necessidade de construção de patrimônio, que era aos 25, aos 30, não é mais a mesma. Então, a necessidade é outra. Então, tem que ser algo que eu não faço assim, nossa, vou ter que ir lá atender mais um. Não, sabe? Tem que ser algo... É diferente. Até o estudar é diferente, não é só? Até o estudar, exatamente. Então, eu diria assim, que para essa pessoa que quer começar, ela tem que ter, digamos assim, esse prazer de estar se lançando nisso que talvez ela nem saiba exatamente ainda o que vai, mas se permitir. Eu acho que isso é muito importante, que foi o que eu fiz. Então eu falei assim, eu não sei exatamente onde vai dar, né? E olha que sorte eu tive, eu entrei num momento onde depois da pandemia, muitos cursos online. Porque até então, antes disso, que eu já tinha visto, eu teria que ir para São Paulo. Ou seja, ou Florianópolis, mais recurso, mais, né? Tempo. Mais tempo. Porque não tinha ainda esse uso ou essa cultura de cursos online. É verdade. Então, eu tive ainda essa sorte. E aí foi quando eu comecei, né, a fazer algumas, digamos assim, inserções de cursos online. Mas também não dava, porque eu sou da sala de aula, né? Preciso de contato. E outra, a própria área pede isso, né? Sim. Faz sentido nessa busca, de repente, assim, eu acho que eu me conecto com essa área de saúde. Buscar entender como é que é o dia a dia daquele profissional, acessar, né? Muito a gente tem, às vezes, eu sei lá, vou tentar, me apresenta alguém que faça isso, para entender como é que é o teu dia a dia, porque às vezes as pessoas só veem lá as imagens, mas não vê a dureza do dia a dia, né? Então você tem que pensar assim, o que é o mais importante, por exemplo, nesse momento assim, dessa atuação que eu tenho? Antes era assim, eu tinha o horário certinho da minha aula naquele dia. Sim. Agora eu tenho um horário fechado, por exemplo, amanhã ou à tarde. Tendo cliente ou não, é o meu horário. Eu tenho que estar disponível para isso. Então, se eu quero, digamos assim, fazer que a coisa funcione, eu vou ter que correr atrás. Eu vou ter que ou captar clientes, ou me tornar conhecida nas redes sociais. Não sei se usa ainda cartão de visita, distribuir cartão. Até acabar. Depois que acabar, a gente não manda fazer não tem mais. Então. E aí, então, como é que é esse momento agora, né, de você... Como é que as pessoas se relacionam? De tornar dinâmico, sabe? Tornar dinâmico porque, pensando no meu caso, como é que eu posso me tornar melhor nessa área agora? É trabalhando, é atendendo pessoas. Sendo recomendada, sendo indicada. Então, eu diria assim que isso é uma coisa assim que está me fazendo me movimentar mais, assim, sabe? É isso que eu ia te perguntar, o que mudou na tua rotina? Assim, o que hoje você vê que é imprescindível para a tua rotina enquanto empreendedora? Além do estudar sempre, enfim, mas o que hoje eu pensar que agora a minha rotina é outra. O meu dia a dia agora é outro, né? E que antes, assim, se a pessoa pode às 8 horas da noite, ok, eu vou te atender às 8 horas da noite, porque eu tenho essa disponibilidade. Mas eu acho que é muito importante também eu me dar esse limite, né? Porque senão daqui a pouco eu caio na mesma rotina que eu estava antes. Sim, entendeu? Até porque tu está experimentando. Estou experimentando, né? Então, eu acho que é válido. Né? Deixa eu me experimentar também nisso. Exatamente. E talvez daqui a pouco não faça mais sentido. Exatamente, não faça mais sentido. O que hoje tu diria assim, de ganhos que tu já teve? Né? Eu acho que tu ainda tá nessa jornada, tá? Talvez o dinheiro ainda não é expressivo. Não. Mas o que tu já ganhou, assim? Talvez muitos colegas teus da academia que diriam assim, vai tirar férias, vai se aposentar, falo mesmo. Vai viajar, vai inventar outra coisa. Mas a gente mudou a relação com o trabalho. Sim. Né? E tu tá se permitindo essa nova carreira.
talvez, o que tu já aprendeu que tá valendo a pena? Eu acho que tudo que eu tô aprendendo é que vale a pena. Lê, como é prazeroso, como é bom, como eu tô me sentindo assim, realizada, sabe? É algo assim que eu não imaginei que fosse me completar tanto. Eu sabia que eu queria, que eu gostava, que era isso, que eu investi, que eu não ia medir esforço. Mas eu não sabia que ia ser tão bom assim, sabe? Que eu ia me sentir tão... não sei que palavra utilizar, talvez... Satisfeita, Gratidão interna, aquela gratidão assim isso, que bom que eu consegui, que eu bom tirei que a dor do outro. Eu acho que... E esse aprender, porque o fato de eu ter que virar, digamos assim, a ampulheta, né? Pensar diferente, olhar para a pessoa diferente, porque quando a gente fala de medicina chinesa é totalmente diferente da ocidental. Sim. Né? Então, eu tenho assim que construir essas informações a partir de outro olhar. Né? E o fato de eu ter que aprender, estar aprendendo e cada vez uma coisa nova, uma leitura diferente, sabe? Investir nisso, eu acho que não tem preço. Não né? tem preço. É isso que para mim está sendo muito gratificante. Eu estou muito satisfeita com o fato assim, de ter migrado, né? Estar migrando, na verdade, estar migrando para esse segmento e ter esse tempo de aprender. Sabe? De proporcionar essa aprendizagem, de poder dizer assim, ai que bom, então agora que eu tenho esse conteúdo, eu posso até fazer um curso em São Paulo, né? Um curso de imersão que de repente vai ter... Vai fazer sentido. Numa determinadas síndromes, né? Então eu vou para lá fazer esse curso que eu já tenho um pouco... Eu não vejo a hora disso acontecer, sabe? De ter mais bagagem para poder avançar mais. E dar um gás, né? Então dá para fazer a mudança em 360. Dá. Tem que querer. Tem que querer. Mas eu acho que junto com isso também é você estar preparado fisicamente para isso, né, gente? Porque, olha, eu pensando assim, uma coisa, porque quando eu fiz o doutorado, não sei se tu lembra, eu ia e voltava toda semana para São Paulo, né? Eu não sei se tu lembra quando eu quebrei a perna. Tu ia comigo no ortopedista, ficava estudando, porque à noite tu daria aula e pegaria o ônibus para ir para Pira e voltava sexta. E voltava na Quanto sexta. tempo foi isso? 3 anos. 3 anos. Nossa. Então, assim, hoje eu não conseguiria mais fazer isso. Né? E falo isso com muita tranquilidade. Né? Não conseguiria. Então, acho que a gente tem que respeitar isso também. Sim. Então, acho que o fato de eu ter escolhido uma profissão agora, para esse momento da minha vida, onde eu consigo atender uma pessoa de cada vez, não é uma sala com 60 ou 40 alunos. Né? Até nisso dosou, né? Não é? É uma pessoa por vez, eu vou ter esse tempo para ela, eu vou estudar para saber como melhor conduzir o tratamento para ela. Então, acho que lidar com isso, né, tá sendo assim, muito mais tranquilo. Eu respeito o meu limite. Sim, sim. Porque eu tive que entender esse meu limite, que não dava mais. Esse talvez foi o que te empurrou. Foi. Né? Isso tem te entender puxado. O meu limite, né? Então agora eu vou, se eu tenho que atender de manhã, eu vou de manhã, eu tenho esses horários, se é à tarde. De final de semana eu não trabalho, estou evitando trabalhar de final de semana, porque antes era direto. Até porque todos a maioria são final de semana também, né? Então, é algo assim que está me dando essa condição de viver melhor também. Que bom. E aí nisso, né, tem academia, tem agora a clínica, né? Tu não é a fã da rede social, mas assim, o que mais que forma esse conjunto Sônia, assim, para as pessoas te conhecerem, assim, de quem é a Sônia que talvez não esteja nas redes sociais, porque também não tá, né? Tá só um pouquinho, né? O que a Sônia gosta de fazer? Eu sei, mas tem gente que vai te conhecer, vai querer saber mais de ti. Eu adoro ir para shows. Gosto de show, gosto de teatro, gosto de cultura. Fomos em alguns, né? Fomos em alguns, assim. E às vezes eu não vou mais, porque às vezes as pessoas não respeitam
o público que tá lá, sabe? Porque eu já cheguei a entrar numa casa de show para ver o show e fui embora, porque era 1h da manhã e o show não começava. Sim, tu estava comigo, inclusive. Tu tava junto. Eu lembro. Não é? Eu acho, e assim, eu tendo que dar aula no outro dia. Então, eu acho isso desrespeitoso, né? Mas quando eu tenho oportunidade, eu vou para Curitiba, quando dá, e eu gosto muito disso, sabe? Assim, de você ter esse tempo para cultura, né? Para se divertir, para se perceber, né? O que eu gosto de fazer. Esses dias aí na Páscoa, feriado de Páscoa, tu não sabe o que eu fiz? Não. Lá em Urubici tem uma tirolesa que atravessa o cânion. Tu foi? Fui. Sério, amiga? Fui. Só não fui de novo porque tinha fila, muita gente. Tu gosta de altura, né? Nossa, que coragem. Muito gostoso, muito legal. Então, assim, eu acho que se permitir, sabe? Fazer algumas aventuras dentro daquilo que me é possível. Sim. Né? Mas eu acho que liberdade, gente. Acho que autonomia, né? Viver é ter liberdade. Liberdade do quê? De fazer o que você gosta, né? Porque eu acho que isso é importante, mesmo sabendo que em alguns momentos você vai fazer algumas coisas que você não é tão afim, mas procurar esses momentos, sabe? Ou cultivar, né? Se permitir, né? Se permitir. O que tu mudou de leitura, assim? O que tu tá lendo hoje, Só? Lê medicina chinesa. Meu Deus. Vou te indicar um bem antiguinho, assim, bem velhinho, assim, ó. Virando a própria mesa. É bem antigo. Talvez eu tenha até audiobook pra te mandar, assim. Porque eu acho que tem um pouco desse novo comportamento também. É bem antigo. Nossa, deve ser do final dos anos 90, assim. Isso é um livro bacana. Eu li não sei nem se o título é esse, porque eu sou péssima com o nome, mas é Conhecendo Seus Limites Internos. Eu acho que é isso. Tu lembra o autor? Steven Pernil. Eu posso mandar para você depois. Mas, assim, são leituras leves, né? Porque eu estou nesse momento de descoberta. Sim. Eu preciso me descobrir, né? E talvez fortalecer alguns comportamentos e ver muitas crenças limitantes, né? Assim, quais delas, no sentido, assim, de... nesse momento de vida, você vai viver de aposentadoria, porque você não tem outra opção, entendeu? Não é mais sendo mulher, o que você vai fazer? Porque hoje eu com 62 anos, o que era uma pessoa de 60 anos há algum tempo atrás, né? Então, você acreditar que nesse momento, com essa idade, você pode lançar mão né, de uma coisa totalmente nova para você, investir nisso, mesmo sem saber, porque eu não sei quanto tempo eu vou, mas eu não estou preocupada em quanto tempo eu vou ficar lá. Enquanto isso, tu vai se dedicar. Quanto tempo eu tiver, eu vou me dedicar. E estarei feliz se for 5, 10, 15, 20, 80. Não, acho que não, né? Será? Não. Será? Não é muito tempo. Porque eu vejo assim, sabe, amiga? Quantas pessoas hoje, até do nosso entorno, assim, sabe? Desejaram profundamente fazer isso aos 40 e não fizeram. Ai, que pena, né? Justamente por isso. Nossa, deixa eu vou me preparar para cuidar dos netos. Todo mundo faz isso, né? E eu gosto da máxima da mãe da gente que fala assim, ó, tu não é todo mundo. Então, se tu fizer escolhas diferentes, que elas sejam conectadas com o teu profundo desejo. E eu vejo na tua história uma reconexão com o que tu foi fazer lá antes da graduação. Né? Então, assim, a essência do servir, ela se conecta agora. Num outro momento, com outro simbolismo, com outro nível de entrega, né? E o que hoje, só assim, ó, tu diria que falta para ti? Não só conhecimento, mas o que tu gostaria de avançar mais em termos de comportamento, assim, para poder acelerar, talvez, o teu processo de... eu vou chamar de sucesso ou de satisfação desse teu novo momento? Olha, eu acho que eu vou ficar muito feliz quando eu tiver o que muitas pessoas hoje já têm, inclusive você, que é esse engajamento na mídia. Tô começando.
Eu acho que isso é algo assim que talvez é o mais desafiador para mim, sabe? Mais desafiador. Então, assim, eu tenho que me preparar, né? Digamos assim, o que eu vou ter que fazer? Não sei, curso, alguém me ajudar, me dar a mão, vamos juntos, vou te mostrar como é que faz, o que você tem que fazer, né? Porque é importante. Hoje a gente sabe que é um espaço de visibilidade importante. E nessa área, hoje você precisa, não só nessa, mas tudo que a gente, né, você precisa ter esse canal de comunicação com o outro. E eu não sei quem é esse outro, então é importante que a informação seja clara, né, que eu transmita confiança, que eu transmita credibilidade. E como é que ela vai conhecer isso se não for pelo meu trabalho? Né? Enquanto ela não é cliente, te vendo na rede social. Me vendo, aí você pode até dizer, olha, eu conheço lá, ela faz, mas eu queria saber mais um pouquinho dela. Aonde eu vou buscar? E a pessoa fala assim, não tenho Instagram, não tem. Então é algo assim que eu vou ter que me organizar para isso. Não é que eu sou avessa à tecnologia, não é isso, é que eu não fui, digamos assim, esse tempo dessa minha carreira de 40 anos, eu não fui... Não fez falta. Não fez falta, não senti necessidade. Aí, somada a isso, essa coisa assim de eu ser uma pessoa mais reservada, eu acho que isso é algo que preciso trabalhar mais, sabe? É um paradigma, sabe? E é um exercício, sabe, Sô? É um exercício... os extremos são ruins, né? O Darlon fala muito isso, né? Em tudo os extremos são ruins. Não estar é ruim, né? Hoje, profissionalmente, a gente usa o LinkedIn, né? Se tu é uma pessoa que tem o mínimo de carreira, tu tem que estar no LinkedIn. Ah, não gosto muito de rede social. Né? É como não ter um e-mail, assim? Como né? assim? E aí também entender um pouquinho assim, qual é o teu público que ele consome e você compartilhar aquele conteúdo. Porque também a forma de relação é outra. Antes era tudo aqui, né? Era um grupo de amigos. Agora, onde é que a gente indica as pessoas? Nas redes sociais. Isso. A gente compartilha, né? E aí a gente se conecta com a dor. Qual é a dor? Quem procura a gente procura por quê? Porque quer fazer uma mudança de carreira, não sabe por onde começar, quer se recolocar no mercado, não tem a mínima ideia, ou a empresa porque quer contratar alguém. Tá, mas quem é essa pessoa? Ela é muito boa, mas ela não tem rede social. E aí? Né? Então, assim, é ressignificar. E eu te diria assim, ó, que eu estou ainda muito no início da jornada. Porque também vim desse meio de que boca a boca funciona, né? E claro que funciona, mas a gente tem que ter um recurso adicional para saber o que essa pessoa fala, né? E a gente se conectar com outras coisas para depois eu comprar essa pessoa. E hoje em dia as pessoas não pedem nem teu contato telefônico, é teu Instagram. Qual que é o teu Instagram? Quem pede o telefone da gente? Não pede. E ainda se pedir o telefone e diz assim, é um iPhone. Não dá nem o número, né? Então, mas eu sei que você já tem Instagram. E aí eu queria que tu compartilhasse, assim, como... porque eu vejo assim, eu sei como te encontrar, mas as pessoas precisam também e saber o que tu faz, né? E aí vem aquelas discussões de nicho, de que mercado que eu quero atuar, né? Quem é o meu público? Quem é o meu público? Como é que o meu público? Esses tempos alguém falou assim pra mim, ó, ai, tu nunca pensou em fazer TikTok? Ai, meu Deus. Gente, nada contra quem tem TikTok, mas assim, ó, o meu público ainda lê o meu artigo que eu escrevo no LinkedIn. Eu também tenho um público. Eu lembro quando eu comecei a fazer podcast, há 5 anos atrás. Estherzinha tinha 28 dias. Né? Nem se falava em podcast. Eu lembro que eu pensei assim, meu, que vai me acessar? Eu já consumia podcast, mas ainda o pessoal tava na vibe da live. Né? E também, assim, se experimentar, né? Né? Eu brinco, né? No Instagram, eu não preciso ter tantos seguidores ou ter tanta gente me acessando quanto o meu LinkedIn. O meu canal é LinkedIn, mas eu preciso existir no Instagram. Então, é um desafio, porque a gente cuida com essa exposição, não quero... ninguém precisa saber da minha vida, mas no final das contas as pessoas querem se conectar com quem é aquela pessoa, não só o que ela tem para oferecer. Né? Então, exatamente.
Não é fácil. Esse está sendo o meu exercício maior, sabe? Então, quando eu fiz o Instagram, eu tinha até assim... Como é que tá lá no Instagram? soniaribeiro.kaizen. Kaizen. Depois a gente bota também. K-I-Z-E-N. Isso. K-A-I-Z-E-N. Kaizen. Kaizen. Né? Tem um significado também, que é um caminho, né? Kaizen seria um caminho, você trilhar esse caminho, tá sempre aprendendo, né? Então tem toda uma proposta aí com esse nome. Então é soniaribeiro.kaizen. E qual que é a minha, digamos assim, essa minha intervenção, né? O que eu faço? Então eu ofereço técnicas de medicina chinesa, né? Que auxiliam pessoas em dores musculares ou dores ortopédicas, né? Isso que a gente sabe, a dor lombar, a dor cervical, a tensão muscular. Então, são técnicas que aliviam essas dores, né? E trabalho junto com isso, de repente, um pouco mais digamos assim, de tecnologia. Então, uso também o tratamento a laser, né? Que potencializa nessas intervenções. A acupuntura, que é algo muito, digamos assim, que é fundamental, né? Você fala em medicina chinesa, todo mundo associa com a acupuntura, mas não é só isso. Então, conforme o tipo de necessidade, então, por exemplo, a pessoa vem com um problema emocional, né? Depressão, ansiedade, não dorme, é zumbido no ouvido, cólicas, enfim, tudo isso que, digamos assim, que hoje faz parte, né, dessa vida agitada, né, dessa vida que a gente consome os alimentos e não sabe muito bem o que a gente está consumindo. Na medicina chinesa, inclusive, diga-me o que você come que eu te direi quem é, né? Porque o que a gente coloca para dentro é aquilo que a gente se torna, né? Então, há um cuidado, assim, em entender, né, esse corpo a partir dessa perspectiva, porque para a medicina chinesa, fígado é diferente daquilo que é para o ocidental, o rim, o estômago. Então, a gente faz essa conexão desses órgãos, que é o que a gente trabalha, pensando nesses sintomas, né? Nossa. E aí, ventosa terapia, que ajuda muito, né? Eu já fui paciente. Reflexologia podal, massagem lá nos pés, onde você estimula pontos de dor. Mas a acupuntura e a ventosa, suas sessões que eu fiz, até porque vinha daquela lesão na coluna e no quadril, né? Tiraram com a mão, né? O ocidental vai lá tomar um Dorflex, né? Então, é um processo mais duradouro, né? Essa é a vantagem. Porque você procura trabalhar mais na causa, não no sintoma, né? Que é o que o remédio faz. Sim. Aliás, a gente convive muito bem, tá? Com a medicina ocidental. Às vezes a gente fala, olha, você já fez o exame, tá tomando que medicamento, procura o médico, orienta. Mas tem essas paliativos que contribuem. Mas é muito importante a gente intervir na causa. Então, por exemplo, eu tô com insônia. Qual que é a causa da insônia? Você vai tomar remédio para dormir, mas você está tratando da causa? A minha insônia, posso levar as filhas? Você quer levar para onde os filhos? Lá para casa para eu cuidar? Não, porque daí eu que fico com insônia. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Compreender e corrigir. Né? E aí é onde vale todo esse investimento, sabe? Porque, por exemplo, você com uma sessão, você já consegue perceber um resultado. E foi. Dependendo do que a pessoa procura, qual é a queixa principal dessa pessoa, eu vou ter que investir mais tempo nesse atendimento. Né? E sabe que eu gostei, eu fiquei bem impressionada, eu sou paciente. Não sou muito paciente, né? É verdade. Mas eu deixo você usar esse título de paciente, tá? É aquele gráfico, aquela identificação assim do antes e depois, sabe? O Rio Doraco que você fez. Eu achei, o que é legal, assim, lógico que a referência às vezes é a dor, né? Mas pra gente que gosta muito de um gráfico. De um número, de um percentual, ele te dimensiona. Então, assim, eu achei incrível, né? Porque às vezes a gente vai achando que é tão subjetivo, é tão moroso, né? Eu gosto muito de óleo essencial, né? Mas tem 2, 3 que eu uso, os outros eu não sei nem para que serve, né? Talvez demore para eu entender e são ótimos também, mas por que aqueles ali me atendem e tá tudo certo, né? Mas sempre tem esse olhar de que demora mais. E foi uma experiência incrível, né? Então, eu gosto muito de usar o Rio Doraco porque
até para mostrar mais para o paciente do que para mim, porque eu consigo perceber. Mas né? para ele fica bem claro em que nível que ele está. Para ele é fundamental. Fala, então por que eu vou usar esse tratamento contigo? Porque aqui no gráfico está mostrando que eu tenho que trabalhar mais com o seu fígado, né? Para acalmar esse coração. Né? Então isso vai trazendo essas informações e aí ele vai entender por que eu estou fazendo essa técnica. Direcionar, né? Exatamente. E é muito bacana, assim, eu fico muito feliz, sabe, Sô, porque envolve muito coragem, querer, mas envolve o não desistir. Porque foi muito legal que tu começou falando, assim, às vezes eu acordo entusiasmada e é tarde, né? E eu vejo as pessoas, às vezes, olham a gente e pensam assim, nossa, que é sucesso total, tá tudo muito linear, né? E às vezes as pessoas falam, já pensou em desistir? Né? E eu respondo assim, essa semana eu não pensei, semana passada eu pensei, porque elas não olham esse backstage, né? E que é o processo de construção, que é onde a gente também celebra pequenos ganhos, né? Ou pequenas conquistas, porque a gente sabe o quão difícil foi daquele primeiro passo, né? Então eu acho que mais do que te agradecer, Sô, pela disponibilidade, pela tua agenda, que é a tua agenda de atendimento, né? Talvez eu tivesse sido uma paciente dessa tarde, mas assim, ó, é a tua coragem, sabe? Porque eu te conheço há mais de 20 anos, né? Somos grandes amigas, né? Aquelas amigas da alegria e da tristeza mesmo, né? E eu fico assim, honrada e aquela ponta assim de orgulho, né? Que eu não precisei buscar ou perguntar para o mercado se tem alguém. Nossa, tem alguém muito perto, né? Muito perto, se permitindo. Quando a gente foi fazer aquele trabalho na Jorpem, né? E assim, a humildade de estar lá, né? Eu sei quem era a pessoa que estava lá sentada e lembro que do lado direito, mas assim, ó, a humildade de assim, ó, eu sou sênior nisso, mas tem coisa aqui que eu tô tendo que aprender, né? Então assim, eu me senti juvenil mesmo. Me senti muito honrada, Sô, muito honrada pela tua história até aqui e muito honrada pelo que tu tá construindo a partir daqui. E isso se conecta muito com o que tu sabe que eu estudo há tanto tempo, né? Com que eu acredito que as pessoas, elas precisam mudar as relações de trabalho, né? O trabalho não pode ser mais aquilo assim de, né? Odeio segunda-feira, sextou, e tá tudo bem quando isso for uma ou outra vez. O problema é quando isso se arrasta, né? E aí o salário já não é mais um salário, é uma indenização pelo sofrimento, meu sofrimento causado. Né? É isso que eu não aceito na minha vida, sabe? Eu não aceito, porque eu sempre entendia que a vida é muito curta, sabe? E a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Nas escolhas que a gente faz. Porque é isso que justifica cada dia eu acordar e querer fazer, sabe? Porque você fazer algo que você não gosta é muito difícil. É sofrido. Acaba sendo sofrido, né? Então, acordar com essa disposição, querer fazer, querer aprender. Então, eu tenho energia para isso ainda, sabe? E eu vejo assim que as pessoas acreditam muito no que os outros dizem. As pessoas precisam acreditar mais nelas, no potencial que elas têm, sabe? Porque as pessoas vão criticar, independente da escolha que você faça. Exato, e assim, nossa, mas é difícil, olha como está o mercado hoje em dia, olha será que vale a pena? Então assim, eu estou fazendo, estou investindo, porque é algo que eu quero, é algo que me faz feliz, sabe? E eu não vou desistir. Então, é algo assim que eu estou muito tranquila. E você sabe uma coisa que é interessante? Eu não escuto mais palavras negativas em relação a isso. As pessoas não trazem mais isso, porque eu acho que eu já estou sendo tão convicta, as minhas falas estão convencendo o outro, que já se posicionou. Ele não vê insegurança. E aí ele fala, eu não vou nem falar isso, porque ela já está certa do que ela quer.
né? Que legal, Sô. Ai, que delícia. Ai, que delícia, Sô. Que delícia. Querida, Obrigada. eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado aí nesse último podcast. O último né? episódio, 60 mais. 60 mais. E quando eu falei para as pessoas que teria até 60, teve de 60 mais. Sim. E aí eu fui escondendo o nome, né? Mas algumas pessoas já desconfiavam de quem seria a convidada. E eu te agradeço, amiga. Muito obrigada. Obrigada.